No teatro de operações europeu da Segunda Guerra Mundial, existia um campo de batalha aéreo com uma letalidade incomparável. Era um inferno de metal, fumaça e fogo, onde a cada decolagem a sobrevivência era uma incerteza. Em 1942, as forças aliadas enfrentavam uma máquina de guerra alemã ainda robusta, e o céu sobre a Europa continental era um domínio perigoso, patrulhado por caças inimigos e defendido por uma artilharia antiaérea implacável. Nesse cenário de alto risco, a campanha inicial da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, que se estendeu de novembro de 1942 a maio de 1943, marcou o início de uma estratégia audaciosa, o bombardeio diurno de precisão. A doutrina americana preconizava ataques diretos contra alvos industriais e militares estratégicos no coração da Alemanha e da França ocupada. A ideia era desmantelar a capacidade de guerra do inimigo, atingindo fábricas de armamentos, refinarias de petróleo, bases de submarinos e infraestruturas cruciais. Contudo, essa abordagem vinha com um custo altíssimo. Os bombardeiros, principalmente os B-17 Flying Fortress, eram enviados sem escolta de caças de longo alcance, que ainda não haviam sido desenvolvidos. Isso significava que, após cruzar o Canal da Mancha, as formações americanas estavam por conta própria, enfrentando a Luftwaffe e a defesa antiaérea alemã em seu próprio território. Cada saída testava não apenas a engenharia dos motores e a precisão dos equipamentos, mas, acima de tudo, os nervos e a resiliência das tripulações. Era uma aposta calculada, onde a cada missão, a chance de não retornar era uma realidade palpável. A taxa de perdas para os bombardeiros americanos era alarmante, e a expectativa de vida de um aviador era medida em um punhado de missões. Nesse ambiente de combate brutal, surgiu a história da Memphis Belle. Mais do que um mito, sua trajetória é um testemunho de disciplina e suor. Esta tripulação de um B-17, composta por 10 homens, completou 25 missões operacionais sobre o céu mais mortal da Europa. Eles desafiaram as rajadas de artilharia antiaérea, conhecida como flak, que pontilhavam o céu com explosões negras e estilhaços mortais. Enfrentaram a persistência dos caças inimigos, que atacavam as formações em ondas, buscando vulnerabilidades. Suportaram as condições climáticas extremas, com temperaturas glaciais em altitudes elevadas, formação de gelo nas asas e visibilidade zero, que tornavam cada voo uma batalha contra os elementos. E apesar de todos esses perigos, a Memphis Belle retornou inteira uma e outra vez, até completar seu ciclo de combate. Sua história se tornaria um símbolo de resiliência e da capacidade de superação em face de probabilidades esmagadoras, provando que era possível sobreviver ao inferno aéreo e cumprir a missão. A chegada da aeronave e de sua tripulação à Inglaterra marcou o início de uma jornada extraordinária. Em meados de 1942, o Boeing B-17 Flying Fortress, que mais tarde seria batizado de Memphis Belle, foi designado para o 324º Esquadrão de Bombardeio, parte do 91º Grupo de Bombardeio da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos. A base de operações, Bassingbourn, localizada no condado de Cambridgeshire, na Inglaterra, era um dos muitos aeródromos que se tornaram o lar temporário para milhares de aviadores americanos. Liderada pelo capitão Robert K. Morgan, um jovem piloto de Asheville, Carolina do Norte, a tripulação de 10 homens desembarcou em solo britânico com uma mistura de expectativa e apreensão. A expectativa era de cumprir o dever e contribuir para o esforço de guerra impulsionada pela propaganda que enaltecia a bravura dos aviadores. Contudo, a fria realidade dos campos de aviação europeus rapidamente se impôs. O clima inglês, úmido e frequentemente encoberto, contrastava com o sol da Flórida ou do Texas, onde muitos haviam treinado.
As bases eram instalações funcionais, construídas para a guerra, carecendo do conforto do lar e da segurança do treinamento. A ameaça de ataques aéreos noturnos da Luftwaffe, embora menos frequente para as bases da USAF em comparação com as cidades, era uma lembrança constante da proximidade do conflito. O B-17, apelidado de Fortaleza Voadora, era o pilar da estratégia de bombardeio diurno americano. Projetado pela Boeing, o modelo G, ao qual a Memphis Belle pertencia, era uma aeronave robusta, quadrimotor, conhecida por sua capacidade de absorver danos significativos e ainda assim retornar à base. Sua designação como Fortaleza Voadora vinha de seu armamento defensivo pesado, 13 metralhadoras calibre, 50 estrategicamente posicionadas para cobrir quase todos os ângulos de ataque. No entanto, apesar de sua formidável capacidade de defesa, o B-17 não era invulnerável. Em 1942 e 1943, sem escolta de caças de longo alcance, os bombardeiros eram presas relativamente fáceis para os caças da Luftwaffe, especialmente em ataques frontais, onde o poder de fogo defensivo do B-17 era mais limitado. A artilharia antiaérea alemã, o Flak, era igualmente letal, capaz de rasgar a fuselagem de alumínio com estilhaços e explosões. A tripulação de 10 homens era a espinha dorsal de cada missão, e cada membro tinha uma função vital. O piloto e copiloto controlavam a aeronave, o navegador traçava o curso. O bombardeiro era responsável pela precisão dos lançamentos. O engenheiro de voo e o operador de rádio, além de suas funções primárias, operavam metralhadoras adicionais, e os artilheiros da torre esférica, da cauda e das laterais garantiam a defesa contra os caças inimigos. A coordenação e a confiança mútua eram essenciais para a sobrevivência em um ambiente tão hostil. A mentalidade dos aviadores americanos recém-chegados era moldada pela distância entre o treinamento e a crueza da guerra aérea. Nos Estados Unidos, os voos de treinamento simulavam as condições de combate, mas a realidade do céu europeu era incomparavelmente mais brutal. O frio intenso em altitudes elevadas, a névoa densa sobre a Inglaterra, o gelo que podia se formar nas asas e a constante ameaça de morte eram fatores que o treinamento não podia replicar plenamente. A meta de completar 25 missões operacionais era o objetivo de cada tripulação, pois significava o retorno para casa. Essa contagem, estabelecida para preservar a sanidade e a saúde física dos aviadores, parecia, no entanto, um objetivo distante e quase inatingível. As taxas de perdas da 8ª Força Aérea nos primeiros meses da campanha eram alarmantes. Muitos aviões e suas tripulações eram abatidos antes de completar sequer um punhado de missões. A expectativa de vida de um aviador de bombardeiro era baixa, e a cada dia as notícias de amigos ou colegas que não haviam retornado reforçavam a gravidade da situação. Nesse contexto, a ideia de que uma tripulação poderia sobreviver a 25 surtidas em um dos céus mais perigosos da guerra parecia, para muitos, um milagre improvável. A partir de novembro de 1942, o que antes era um objetivo distante e quase mítico para a tripulação da Memphis Belle e de outras fortalezas voadoras, começou a se materializar em uma série de missões de combate. As primeiras surtidas da 8ª Força Aérea Americana tinham como alvo principal a infraestrutura alemã na França ocupada, visando desmantelar a capacidade do eixo de sustentar suas operações. Refinarias de petróleo, bases de submarinos na costa atlântica, como as de Lorient e Saint-Nazaire, e aeródromos da Luftwaffe eram prioritários. Essas incursões iniciais, embora consideradas menos perigosas do que as que viriam sobre o coração da Alemanha, já expunham os jovens aviadores à brutalidade da guerra aérea. Os voos eram longos,
muitas vezes estendendo-se por mais de 8 horas em altitudes elevadas, onde as temperaturas podiam cair drasticamente, exigindo equipamentos de aquecimento que nem sempre funcionavam perfeitamente e testando a resistência física e mental da tripulação. A intensidade e o perigo cresciam a cada missão. À medida que a campanha progredia e os alvos se tornavam mais profundos no território inimigo, a natureza do combate se tornava ainda mais implacável. Sobre a França e posteriormente sobre a Alemanha, a tripulação da Memphis Belle enfrentou um cenário de combate que poucos haviam imaginado. A inexperiência inicial das tripulações americanas, que ainda estavam aprendendo as nuances do voo em formação de combate sob fogo real, era um fator de vulnerabilidade. Cada saída era uma lição prática de sobrevivência, onde erros mínimos podiam ter consequências fatais. A formação cerrada, embora projetada para maximizar o poder de fogo defensivo, também significava que a concentração de aeronaves era um alvo atraente para a artilharia antiaérea e os caças inimigos. A cada decolagem de Bassingbourn, a promessa de um retorno seguro era apenas uma esperança, nunca uma certeza. No céu europeu, a ameaça era dupla e constante. De um lado, a artilharia antiaérea alemã, conhecida como Flak, era uma barreira mortal e imprevisível. Centenas de canhões, de calibres variados, disparavam projéteis explosivos que, ao atingirem uma altitude pré-determinada, explodiam em nuvens escuras de fumaça e estilhaços. O céu, então, se pintava de negro, pontilhado por essas explosões que pareciam costurar o ar ao redor das formações de bombardeiros. O som era ensurdecedor, mesmo dentro das fortalezas voadoras, e o impacto dos estilhaços na fuselagem de alumínio era uma constante lembrança da proximidade da morte. A Flak não só causava danos estruturais às aeronaves, mas também desorientava os pilotos e artilheiros, forçando-os a voar através de um campo minado invisível, onde a sorte desempenhava um papel tão grande quanto a habilidade. Do outro lado, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, ainda possuía dentes afiados e pilotos experientes. Em 1942 e 1943, os caças alemães, como os Messerschmitt Bf-109 e os Focke-Wulf F-290, eram adversários formidáveis. Eles atacavam as formações de bombardeiros com uma ferocidade e uma coordenação que eram o resultado de anos de combate. Sem escolta de caças de longo alcance para protegê-los em grande parte do trajeto, os B-17s eram alvos relativamente fáceis para os pilotos alemães, que desenvolviam táticas para explorar as vulnerabilidades das fortalezas voadoras. Ataques frontais eram particularmente perigosos, pois o poder de fogo defensivo dos B-17 era mais limitado nessa direção. Os caças inimigos se lançavam em ondas, disparando rajadas de metralhadoras e canhões, buscando incendiar motores, atingir tanques de combustível ou desabilitar artilheiros. Era uma batalha de atrito, onde cada lado buscava infligir o máximo de dano ao outro. O custo humano dessas primeiras missões era devastador. As taxas de perdas da 8ª Força Aérea nos primeiros meses da campanha eram alarmantes, com muitas aeronaves e suas tripulações sendo abatidas antes de completarem sequer um punhado de missões. A cada retorno à base, a visão de espaços vazios no campo de aviação, onde antes estavam estacionadas aeronaves amigas, era um lembrete sombrio da realidade da guerra. A perda de amigos e colegas era uma constante e o pedágio psicológico se acumulava. A tensão constante, a fadiga extrema e o medo de cada nova missão pesavam sobre os aviadores. No entanto, em meio a essa carnificina, a Memphis Belle e sua tripulação começaram a desenvolver uma notável resiliência. Eles aprenderam a confiar em seus equipamentos e, mais importante, uns nos outros. Uma rotina de sobrevivência se estabeleceu.
A disciplina nos procedimentos de voo, a comunicação constante entre os membros da tripulação, a manutenção meticulosa das armas e dos sistemas da aeronave. Esse processo de adaptação e endurecimento, forjado sob o fogo inimigo, foi o que permitiu a Memphis Belle não apenas sobreviver, mas também se destacar em um ambiente onde a esperança de completar 25 missões era, para a maioria, um sonho distante. Em resposta à hegemonia aérea inimiga e às perdas crescentes, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos aprimorou e consolidou sua doutrina de bombardeio diurno, que se tornou conhecida como o método americano. A estratégia central residia na formação cerrada, ou caixa de combate, uma disposição tática que transformava cada grupo de bombardeiros em uma fortaleza voadora coletiva. Sem a proteção de caças de longo alcance, que só surgiriam em força mais tarde na guerra, os B-17s dependiam exclusivamente de seu poder de fogo defensivo mútuo. A caixa de combate era meticulosamente planejada para garantir que as metralhadoras calibre 50 de cada aeronave pudessem cobrir os pontos cegos das aeronaves vizinhas, criando uma barreira de chumbo quase impenetrável. Essa formação permitia que os tiros coordenados de dezenas de metralhadoras fossem direcionados simultaneamente contra os caças da Luftwaffe, que se aproximavam de qualquer ângulo. A disciplina para manter essa formação sob fogo intenso era paramount. Quaisquer desvios podiam expor uma aeronave individual a ataques concentrados, tornando-a uma presa fácil. Pilotos e copilotos eram treinados exaustivamente para voar em proximidade extrema, mesmo em condições climáticas adversas ou sob o impacto das explosões da artilharia antiaérea, garantindo que a integridade da caixa fosse mantida a todo custo. Essa tática, embora custosa em termos de combustível e exigindo uma coordenação impecável, era a principal defesa contra os ágeis e bem armados caças alemães que tentavam romper a formação para atacar bombardeiros isolados. Contudo, a sobrevivência dos bombardeiros não dependia apenas da audácia das tripulações e da eficácia das formações de combate. Um ponto crucial da sinopse e uma verdade fundamental da guerra aérea era a manutenção obsessiva. Nos aeródromos da Inglaterra, as equipes de terra trabalhavam incansavelmente, muitas vezes sob condições climáticas rigorosas, para garantir que cada B-17 estivesse em condições de voo para a próxima missão. Mecânicos, armeiros, eletricistas, especialistas em estruturas de aeronaves, todos desempenhavam um papel vital. Os B-17s retornavam de cada surtida com cicatrizes visíveis, fuselagens perfuradas por estilhaços de flak, tanques de combustível vazando, motores danificados, sistemas hidráulicos comprometidos e superfícies de controle rasgadas por balas. A cada pouso, uma equipe de inspeção avaliava os danos e, imediatamente, o trabalho de reparo começava. Motores eram trocados, buracos eram remendados com novos painéis de alumínio, sistemas elétricos e de comunicação eram restaurados e as metralhadoras eram limpas, lubrificadas e recarregadas. A meticulosidade era a chave. Um parafuso solto, um cabo mal conectado ou um motor com desempenho abaixo do ideal poderia significar a diferença entre o sucesso da missão e a perda da aeronave e de sua tripulação. Essa dedicação implacável da equipe de terra, trabalhando muitas vezes por longas horas e com recursos limitados, era tão heróica quanto o voo de combate. E foi um pilar fundamental para a capacidade da 8ª Força Aérea de sustentar suas operações de bombardeio diurno. Além da tática e da técnica, havia uma batalha psicológica constante sendo travada. Em um ambiente onde as taxas de perdas eram altíssimas e a expectativa de vida de um aviador era sombria, a disciplina e o método não eram apenas sobre hardware e procedimentos, eram sobre a moral.
A fé na aeronave, na sua capacidade de absorver danos e ainda assim voar, era alimentada pela robustez do B-17 e pela dedicação das equipes de manutenção. Mais importante ainda, a fé na capacidade e na coragem dos colegas era fundamental para a sobrevivência. A confiança mútua entre os membros da tripulação, que passavam horas confinados em um espaço apertado, dependendo uns dos outros para a vida, era inabalável. O piloto confiava no navegador, o bombardeiro nos artilheiros, e todos confiavam na habilidade do engenheiro de voo para manter os motores funcionando. Essa camaradagem, forjada sob o fogo inimigo, criava um senso de propósito e de responsabilidade compartilhada. A liderança calma e experiente de pilotos, como o capitão Robert Morgan na Memphis Belle, também desempenhava um papel crucial, transmitindo segurança e foco em meio ao caos. A cada missão completada, apesar dos amigos perdidos e do medo constante, a crença de que era possível sobreviver e alcançar as 25 missões crescia, transformando a disciplina em resiliência e a esperança em determinação. Era essa combinação de método americano, tecnologia robusta e espírito humano indomável que permitia aos bombardeiros da 8ª Força Aérea continuar sua campanha contra o coração industrial do inimigo. Dentro do B-17, o ambiente era um complexo de ruídos mecânicos e sensações extremas, uma realidade distante da terra firme. O tremor constante do alumínio, causado pela vibração dos 4 motores Wright Cyclone R-1820, era uma presença física que ressoava por toda a fuselagem. Este ruído de fundo incessante era acompanhado pelo cheiro pungente de óleo quente e cordite, o resíduo da pólvora queimada pelas metralhadoras calibre 50 que disparavam em rajadas intermitentes. Em altitudes de combate, frequentemente superiores a 7.000 metros, o frio era intenso, mesmo com as jaquetas e equipamentos de voo aquecidos, e o ar rarefeito exigia o uso contínuo de máscaras de oxigênio que adicionavam uma sensação claustrofóbica ao espaço já apertado. Através das janelas e das posições dos artilheiros, o céu se revelava um cenário de terror e intensa visualidade. As formações de bombardeiros, antes compactas, dispersavam-se ligeiramente sob o impacto das explosões. O céu, antes azul ou cinzento, era agora pontilhado por centenas de explosões negras e brancas da artilharia antiaérea alemã, as quais liberavam estilhaços de metal a velocidades letais e capazes de rasgar o alumínio da aeronave. Em meio a esse caos visual e sonoro, a voz calma e monótona do piloto ou do navegador no interfone era um fio de sanidade, ditando altitude, rumo e avisos sobre caças inimigos. Altitude de 7.500 metros, rumo 270, caças inimigos a 1 hora alta. Ouvia-se enquanto a aeronave manobrava para desviar do flak ou se posicionava para um ataque de caças. A visão do fogo traçante dos caças alemães, aproximando-se rapidamente, era um lembrete constante da vulnerabilidade, e o som das metralhadoras do próprio B-17 respondendo ao ataque representava a defesa ativa da aeronave. Apesar da robustez do B-17 e da habilidade das tripulações, cada missão deixava cicatrizes profundas na aeronave. Os danos em múltiplas surtidas eram a norma, não a exceção. A fuselagem de alumínio da Memphis Belle, assim como a de outras fortalezas voadoras, acumulava centenas de perfurações. Estilhaços de flak, projéteis de canhões de 20 milímetros e balas de metralhadoras calibre 50 dos caças inimigos rasgavam o metal, deixando buracos de tamanhos variados. As asas, a cauda, os estabilizadores e as superfícies de controle eram frequentemente atingidos, comprometendo a aerodinâmica e a capacidade de manobra da aeronave.
Motores eram danificados, com cilindros perfurados ou sistemas de combustível comprometidos, o que muitas vezes exigia que a aeronave retornasse à base com um ou mais motores inoperantes, aumentando o risco de queda. Os sistemas internos também sofriam. Fios elétricos eram cortados, sistemas hidráulicos vazavam e instrumentos de navegação ou de voo eram destruídos. As metralhadoras defensivas, embora vitais, podiam emperrar ou ser danificadas pelo fogo inimigo. Ao retornar à base em Bassingbourn, cada B-17 era imediatamente inspecionado por equipes de terra dedicadas. A avaliação dos danos era minuciosa e urgente. Painéis de alumínio eram substituídos, buracos remendados, e sistemas complexos eram reparados ou trocados. Muitas vezes, um motor danificado era completamente removido e substituído por um novo, um trabalho que levava horas e exigia uma coordenação precisa. A manutenção obsessiva, um pilar do método americano, era a garantia de que a aeronave, apesar das feridas de guerra, estaria apta a voar novamente em poucos dias, ou até mesmo nas próximas 24 horas para a próxima missão. Essa rotina de combate, dano e reparo era um ciclo incessante que demonstrava a resiliência não apenas da aeronave e da tripulação aérea, mas também da vasta equipe de apoio em solo. O impacto da guerra aérea na tripulação de 10 homens da Memphis Belle e em todas as tripulações de bombardeiros era um pedágio psicológico severo e cumulativo. A tensão constante de saber que cada decolagem poderia ser a última gerava níveis extremos de ansiedade e estresse. A perda de amigos e colegas era uma realidade diária. Aviões que haviam decolado ao lado do seu muitas vezes não retornavam, deixando um vazio doloroso e a sombra da mortalidade. A fadiga era um inimigo invisível, mas implacável. As longas horas de voo, o frio, o barulho, o medo e a adrenalina exigiam um esforço físico e mental exaustivo. Muitos aviadores sofriam de insônia, pesadelos e sintomas de estresse pós-traumático, mesmo antes do termo ser formalmente reconhecido. A cada missão completada, a contagem regressiva para as 25 missões se tornava uma obsessão, uma esperança vital que impulsionava a tripulação. 25 missões representavam a linha de chegada, o passaporte para o retorno para casa, para a segurança e para o fim do horror. Esse número, inicialmente uma meta distante e quase inatingível, transformou-se no foco principal de suas vidas. A camaradagem entre os membros da tripulação era um mecanismo de enfrentamento essencial. Eles compartilhavam o perigo, o medo e a esperança, formando laços inquebráveis de confiança e apoio mútuo. A capacidade de rir, de contar histórias e de se apoiar uns nos outros era crucial para manter a sanidade em um ambiente tão letal. A disciplina e a rotina também ofereciam um senso de controle em meio ao caos. A cada voo, a tripulação da Memphis Belle, como muitas outras, se apegava à esperança de que, com a sorte, a habilidade e a persistência, eles poderiam ser um dos poucos a completar o ciclo e retornar para casa, tornando-se um símbolo vivo da resiliência em combate. À medida que a tripulação da Memphis Belle se aproximava da marca crucial de 25 missões, a atmosfera na base de Bassingbourn e de forma ainda mais intensa dentro da própria aeronave tornou-se uma complexa mistura de esperança e ansiedade. Cada missão completada representava um passo mais perto do retorno para casa, mas também significava que a tripulação havia sobrevivido a mais um encontro com a morte, elevando a tensão a cada nova decolagem. A meta de 25 missões não era um número arbitrário. Era o limite estabelecido pela UAE da Força Aérea para que uma tripulação pudesse ser considerada Tour Expired e, assim, repatriada para os Estados Unidos.
Essa política visava preservar a saúde mental e física dos aviadores que enfrentavam um estresse psicológico e físico inimaginável. Para o comando da 8ª Força Aérea, a conclusão bem-sucedida de 25 missões por uma tripulação completa era mais do que um feito individual. Representava um potencial enorme para elevar a moral de todas as forças aliadas. Em um período de perdas pesadas e de incertezas sobre a eficácia do bombardeio diurno estratégico, ter um exemplo concreto de sucesso e sobrevivência era inestimável. A história da Memphis Belle, se concluída, poderia se tornar um poderoso instrumento de propaganda, inspirando tanto as tropas no fronte quanto a população em casa, que acompanhava as notícias da guerra com apreensão. A pressão sobre o capitão Robert Morgan e sua equipe era imensa, não apenas para sobreviver, mas para se tornar o símbolo de uma campanha que muitos ainda consideravam suicida. Mesmo com a contagem regressiva se aproximando do fim, o perigo que a tripulação da Memphis Belle enfrentava não diminuiu. As últimas missões da aeronave foram tão, ou até mais, arriscadas do que as iniciais. A Luftwaffe e a artilharia antiaérea alemã não faziam distinção entre uma aeronave em sua primeira ou 24ª missão. A tripulação continuou a enfrentar o flak denso, que pontilhava o céu com explosões mortais e estilhaços. Em várias ocasiões, a aeronave retornou com novos danos significativos, um testemunho da intensidade constante do combate. Por exemplo, em uma das missões finais sobre Bremen, o B-17 foi severamente atingido por fogo antiaéreo, resultando em perfurações significativas na fuselagem e nas asas, exigindo reparos extensivos antes da próxima surtida. Em outra ocasião, a formação foi interceptada por um grupo de caças Focke-Wulf FW-190, que realizaram ataques persistentes, forçando os artilheiros da Memphis Belle a um combate prolongado e exaustivo. Houve também momentos em que falhas mecânicas, exacerbadas pelas condições de combate e pelo desgaste acumulado de dezenas de horas de voo, quase comprometeram a missão. Um motor podia falhar, um sistema hidráulico podia vazar, ou um equipamento de navegação podia apresentar defeito em pleno voo sobre território inimigo. Nesses instantes críticos, a sorte, de fato, desempenhou um papel. No entanto, a sorte, por si só, não explicava a sobrevivência. Foi a combinação da disciplina rigorosa no treinamento, a manutenção meticulosa da aeronave pelas equipes de terra e a habilidade e coordenação da tripulação que permitiram que a Memphis Belle superasse esses desafios. A capacidade de responder rapidamente a emergências, de manter a formação sob fogo e de operar as armas defensivas com precisão eram frutos de meses de experiência e da aplicação consistente do método americano. A cada quase acidente, a tripulação reforçava sua crença na própria capacidade e na resiliência de sua fortaleza voadora. É importante notar uma curiosidade histórica que muitas vezes é obscurecida pela lenda. A Memphis Belle não foi, estritamente falando, o primeiro B-17 a completar 25 missões operacionais e retornar para casa. Registros históricos indicam que outras fortalezas voadoras podem ter alcançado essa marca antes dela, ou aproximadamente ao mesmo tempo. Por exemplo, o B-17 Hells Angels, do 303º Grupo de Bombardeio, baseado em Molesworth, na Inglaterra, é frequentemente citado como tendo completado suas VINRAs e 5 missões em 13 de maio de 1943, dias antes da Memphis Belle. No entanto, a Memphis Belle se tornou o ícone e a lenda por um motivo específico: o foco estratégico da propaganda da USAC, a Força Aérea do Exército dos EURA. O comando militar
Ciente da necessidade de impulsionar a moral pública e o recrutamento em um momento crítico da guerra, decidiu selecionar uma tripulação e uma aeronave para documentar e celebrar. A história da Memphis Belle, com seu carismático piloto Robert Morgan e sua tripulação, foi escolhida para ser transformada em um filme documental. O renomado cineasta de Hollywood, William Wyler, que servia na Força Aérea, foi encarregado de filmar a tripulação em suas últimas missões e seu retorno triunfal. Este documentário, lançado em 1944, não apenas capturou a coragem dos aviadores, mas também se tornou uma poderosa ferramenta de propaganda honesta de coragem. Ele mostrou ao mundo os perigos reais do bombardeio diurno, a resiliência das tripulações e a eficácia do B-17. Assim, embora outras aeronaves possam ter compartilhado o feito de completar as 25 missões, a Memphis Belle foi a que o fez sob os holofotes, transformando uma conquista notável em um símbolo duradouro de heroísmo e determinação americana na Segunda Guerra Mundial. A culminação da jornada da Memphis Belle ocorreu em 17 de maio de 1943, quando a aeronave e sua tripulação decolaram para sua 25ª e última missão operacional. O alvo era Lorient, na costa atlântica francesa, um centro vital para as bases de submarinos alemães. A tensão no ar, tanto na base de Bassingbourn quanto dentro do B-17, era palpável. A emoção da tripulação era uma mistura de alívio por estar tão perto do fim e o medo persistente de que a sorte pudesse abandonar os aviadores na última hora. A decolagem foi realizada sob as condições habituais de incerteza climática e a ameaça constante da defesa inimiga. Durante o voo de ida e sobre o alvo, a formação enfrentou novamente o fogo antiaéreo pesado e os ataques coordenados dos caças da Luftwaffe, que buscavam desesperadamente abater os bombardeiros antes que pudessem liberar suas cargas. A tripulação da Memphis Belle, no entanto, operou com a mesma disciplina e coordenação que os haviam mantido vivos nas 24 missões anteriores. Os artilheiros responderam ao fogo inimigo. Os pilotos mantiveram a formação e o bombardeiro executou sua tarefa com precisão. A aeronave, embora novamente atingida por estilhaços de flak e balas de caças, manteve sua integridade estrutural e funcional. O retorno à base foi marcado por um sentimento de alívio e triunfo indescritível. Ao pousar em Bassingbourn, a Memphis Belle completou oficialmente suas 25 missões, um feito que a tornou um símbolo de resiliência e que, notavelmente, foi alcançado sem a perda da aeronave ou de qualquer membro da tripulação em combate ao longo de todo o ciclo. A conclusão das 25 missões pela Memphis Belle não significou o fim de sua contribuição para o esforço de guerra, mas sim o início de uma nova fase. A tripulação e a aeronave foram selecionadas para retornar aos Estados Unidos, não para um merecido descanso imediato, mas para uma extensa turnê de guerra. Esta decisão foi estratégica, visando capitalizar o feito da Memphis Belle para fins de propaganda e elevação da moral pública. Após um breve período de preparação, a aeronave foi desmontada e transportada de navio através do Atlântico, enquanto a tripulação retornava por via aérea. Nos Estados Unidos, a Memphis Belle e sua tripulação foram recebidos como heróis nacionais. A turnê de guerra, que se estendeu por várias cidades americanas, tinha como objetivo principal vender bônus de guerra, angariar apoio público para o conflito e incentivar o recrutamento de novos aviadores e pessoal de terra. Em cada parada, a tripulação participava de desfiles, concedia entrevistas e se encontrava com o público, que os abraçava com entusiasmo e gratidão. A aeronave, com suas marcas de missão pintadas na fuselagem, era exibida como um testemunho tangível da brutalidade da guerra e da capacidade americana de superá-la. A imagem da Memphis Belle,
com suas cicatrizes de combate, tornou-se um ícone nacional, representando a coragem e a determinação dos milhares de aviadores que lutavam nos céus da Europa. O papel da USAC, a Força Aérea do Exército dos EUA, na transformação da história da Memphis Belle em um fenômeno nacional, é fundamental para compreender seu legado. A Força Aérea, ciente do impacto que uma história de sucesso poderia ter, decidiu documentar as últimas missões da aeronave e seu retorno. Para isso, foi escalado o renomado cineasta de Hollywood William Wyler, que havia se alistado na Força Aérea e já era conhecido por seu trabalho em filmes como Jezebel e Wuthering Heights. Wyler e sua equipe voaram em missões de combate reais, muitas vezes em aeronaves adjacentes a Memphis Belle, para capturar imagens autênticas do combate aéreo, da vida na base e das tensões vividas pela tripulação. O resultado foi o filme documental Memphis Belle, A Story of a Flying Fortress, lançado em 1944. Este documentário não era uma peça de propaganda glorificada no sentido tradicional. Wyler buscou retratar a propaganda honesta de coragem. Ele mostrou a realidade brutal do bombardeio diurno, os perigos enfrentados, o medo e a camaradagem da tripulação e os danos sofridos pela aeronave. As imagens de caças inimigos atacando, de explosões de flak pontilhando o céu e dos rostos tensos dos aviadores transmitiam a crueza da guerra de uma forma que poucos outros filmes haviam conseguido. O documentário inspirou milhões de americanos, tanto no fronte quanto em casa, validando a resiliência americana e a eficácia da estratégia de bombardeio diurno. Ele não apenas impulsionou a moral, mas também serviu como um registro histórico valioso da experiência de combate aéreo na Segunda Guerra Mundial, consolidando a Memphis Belle como um símbolo duradouro de heroísmo e determinação. A conclusão das 25 missões operacionais pela Memphis Belle gerou um impacto estratégico multifacetado que reverberou por toda a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e além. Em um período inicial da guerra aérea na Europa, marcado por perdas significativas e pelo ceticismo quanto à viabilidade do bombardeio diurno sem escolta, o feito da Memphis Belle atuou como um catalisador moral e um validador de doutrina. A história da aeronave e de sua tripulação elevou a moral de forma substancial, não apenas entre os aviadores que ainda estavam na linha de frente, mas também entre as equipes de terra, que viam seu trabalho incessante de manutenção ser recompensado pela sobrevivência da fortaleza voadora. A população civil nos Estados Unidos, que acompanhava a guerra com ansiedade, encontrou na Memphis Belle um símbolo tangível de resiliência e sucesso, reforçando o apoio ao esforço de guerra e às campanhas de venda de bônus. Mais crucialmente, a Memphis Belle provou que a meta de 25 missões era alcançável. Antes de seu retorno, muitos consideravam esse número um objetivo quase mítico, dada a brutalidade do combate aéreo e a alta taxa de atrito. A sobrevivência da Memphis Belle estabeleceu um precedente, demonstrando que, com disciplina, treinamento rigoroso e uma aeronave robusta, era possível superar as probabilidades e retornar para casa. Esse feito consolidou a fé no bombardeio estratégico americano. A doutrina de ataques de precisão diurnos contra alvos industriais profundos na Alemanha era cara em vidas e em recursos, e sua eficácia estava sob constante questionamento. O sucesso da Memphis Belle, embora não resolvesse todas as questões táticas ou as perdas subsequentes, reforçou a convicção de que a estratégia era válida e que o B-17 era uma plataforma capaz de cumprir sua missão. Este reconhecimento contribuiu para a continuidade dos investimentos em frotas de bombardeiros, no desenvolvimento de novas tecnologias defensivas e, eventualmente, na introdução de caças de escolta de longo alcance, como o P-51 Mustang, que transformariam o cenário da guerra aérea nos anos seguintes.
A história da Memphis Belle, portanto, não apenas inspirou, mas também influenciou indiretamente a evolução das estratégias e táticas da Força Aérea dos Estados Unidos. A Memphis Belle transcendeu o status de uma simples aeronave para se tornar um símbolo inabalável de coragem, persistência e do que foi denominado o método americano de guerra. A coragem era evidente na disposição de suas tripulações de enfrentar o perigo constante do flak e dos caças inimigos, missão após missão, sabendo que cada decolagem poderia ser a última. A persistência se manifestava na capacidade de voar em formação cerrada sob fogo, de manter a calma em meio ao caos e de retornar à base, mesmo com a aeronave severamente danificada. O método americano encapsulava uma abordagem que combinava a robustez tecnológica do B-17, a precisão da doutrina de bombardeio diurno, a obsessiva manutenção em solo que garantia a operacionalidade da frota e a resiliência psicológica e a camaradagem das tripulações. Para os veteranos da guerra aérea, a história da Memphis Belle é de imensa importância. Ela representa uma validação dos sacrifícios que eles próprios fizeram, dos medos que enfrentaram e da camaradagem que forjaram sob as condições mais extremas. É um lembrete de que seus esforços e perdas não foram em vão e que a resiliência demonstrada por uma tripulação foi um reflexo da determinação de milhares. Para as gerações futuras, a Memphis Belle serve como uma lição histórica sobre a natureza da guerra, a importância da inovação tecnológica em tempos de conflito e, acima de tudo, o poder do espírito humano diante da adversidade. Sua preservação em museus, como o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, garante que seu legado continue a inspirar e a educar sobre o custo e o valor da liberdade. Em última análise, a saga da Memphis Belle reafirma uma verdade fundamental da guerra aérea. Sobreviver a 25 missões no pior céu da guerra não foi um mero acaso. Não foi sorte isolada, mas sim a manifestação prática de um conjunto de fatores interligados. Foi o método americano, uma abordagem sistemática que combinava a engenharia avançada do B-17, projetado para absorver danos e continuar voando, com a manutenção meticulosa em solo, que assegurava que cada motor afinado estivesse em sua melhor condição operacional. A disciplina no treinamento, a coesão da formação de combate e a habilidade dos artilheiros e pilotos eram componentes essenciais. A mira firme representava a precisão do bombardeiro em atingir o alvo, a determinação inabalável de cada membro da tripulação em cumprir sua função e a resiliência coletiva de resistir aos ataques inimigos. A história da Memphis Belle, portanto, é um testemunho duradouro do sacrifício e da disciplina que moldaram o destino da guerra e que, ao fazê-lo, consolidaram a lenda de uma fortaleza voadora e de seus 10 homens que desafiaram o inferno e retornaram.